Quintana, tudo bem? E na nossa segunda aula da terceira semana do segundo trimestre, nós vamos estudar um polígono específico. Vamos falar do triângulo, certo? Então, na aula anterior, nós já aprendemos a identificar um polígono. Quando é que eu tenho polígono, quando eu não tenho. Vimos também que os polígonos são classificados de acordo com o número de lados, ok? E o polígono que tem 3 lados, 3 ângulos internos ou 3 vértices, ele é chamado de triângulo, ok? Agora o que a gente vai aprender na aula de hoje é classificar esses triângulos. Então eu posso classificar um triângulo de duas maneiras, ou pela medida dos lados. Então eu posso usar como critério de classificação a medida dos lados, posso usar como critério de classificação a medida dos ângulos. Tá? Vamos ver se vai caber aqui. Vai. Coube. Tá? Vocês já perceberam que os triângulos, tem alguns triângulos que têm lados com medidas iguais e outros que não tem nenhum lado de medida igual? E alguns que só tem 2 lados. Por exemplo, esse triângulo que eu desenhei, ele tem 2 lados com medidas iguais. Parece aquelas barraquinhas de índio americano, né? Tem 2 lados de medidas iguais e tem um diferente. Então, esse tipo de triângulo, a gente dá um nome para ele. Nós vamos aprender daqui a pouco, tá? Aguarde aí. Tem triângulos que tem todos os lados iguais. E aí, para esse tipo de triângulo que tem todos os lados iguais, a gente dá um nome para ele também. Calma aí, não morra de curiosidade, hein? Tem triângulos que tem todos os lados com medidas diferentes. Aqui mede 20, aqui mede 16, aqui mede 12. E aí a gente tem um nome específico para ele, certo? Então, em relação aos lados, eu vou classificar dessa maneira. Triângulos que têm 3 lados iguais, triângulos que têm 2 lados iguais e um diferente, e triângulo que tem todos os lados diferentes. E em relação aos ângulos? Bom, em relação aos ângulos, nós também temos 3 critérios, 3 nomes diferentes. Mas nós vamos estudar apenas um, tá? Que é o triângulo que tem o ângulo reto. O triângulo que tem um ângulo reto, ele tem um nome específico, certo? Lembrando de um detalhe importante, tá? Só pode ter um ângulo reto, não tem como o triângulo ter mais que um ângulo reto, certinho? Então, bora para a aula, vamos estudar especificamente cada tipo de triângulo? Vamos lá então. Pessoal, o primeiro triângulo que a gente vai ver então é o triângulo equilátero. Vamos pensar primeiro na palavra equilátero. Nós já sabemos que látero significa lado, né? E equi significa igual, tá? Então, equilátero significa que é um triângulo que tem os lados iguais, ok? Então, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os 3 lados de medidas iguais. Certo? Então, vamos dar um destaque aqui para a palavra iguais, para a gente guardar bem, né? Que triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados de medidas iguais. Aqui eu coloquei duas representações, né? Um triângulo equilátero onde todos os lados medem 10, pode ser 10 centímetros, né? E aqui um triângulo equilátero onde todos os lados medem 15 centímetros. Fácil, né? Equilátero, lados iguais. Pessoal, o segundo tipo de triângulos que a gente vai estudar são os triângulos isósceles. Tá? Faltou um S aqui, né? Triângulos isósceles. Não é isocéles, hein? Muita gente fala isocéles, é isósceles, tem um acento ali. Bom, o que é um triângulo isósceles? Como vocês podem perceber aqui nas representações, né? Vão ser aqueles tipos de triângulo que tem 2 lados com medidas iguais. Ó. Esse lado mede 23 centímetros e esse lado também mede 23 centímetros. Agora o outro lado mede só 10, tá? Então, 2 lados do triângulo precisam ter a mesma medida para ser chamado de triângulo isósceles. Aqui eu tenho um outro triângulo, né, numa outra posição, mas repare que os 2 lados desse triângulo têm medidas iguais, mede 26 e 26. E tem um lado com medida diferente, que é a 35. Então, triângulos isósceles são triângulos que têm... Deixa eu tirar esse Q daqui. Triângulos isósceles têm 2 lados com medidas iguais. 2 lados
com medidas iguais e um lado com medida diferente. Então, dois lados têm medidas iguais e um lado com medida diferente. Tá tranquilo? Então, vamos lá? Continuando. Pessoal, então, quando eu tiver um triângulo agora, com três lados de medidas diferentes, tá? Ó, esse lado mede 10, esse mede 15, esse mede 20. Aqui eu tenho um triângulo que tem três lados com medidas diferentes também. Um mede 13, o outro mede 18, o outro mede 20, tá? Esses tipos de triângulos que têm três lados com medidas diferentes são chamados de triângulos escalenos, ok? Então, triângulos escalenos são triângulos que têm três lados com medidas diferentes. Só isso, professor? Só isso, tá? É tudo muito simples, é mais a parte conceitual. Aí talvez alguém se pergunte, mas e se eu não tiver a medida dos lados? Como é que eu vou saber? Tem alguns que só de bater o olho a gente consegue perceber se as medidas são iguais ou não. Mas tem outros que não. Nesse caso, o que você vai fazer? Vai usar a sua régua, né? Você pode usar uma régua para medir o tamanho dos lados. E aí sim, a partir dessas medidas, verificar o nome deles. Se é um triângulo isósceles, escaleno ou equilátero. Fechou? Deu para entender então? Então, se eu não tiver as medidas, eu uso uma régua. Só agora a gente vai entrar num outro tipo de classificação. Já vimos que os triângulos podem ser classificados de três maneiras em relação aos lados, né? Pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Mas também vimos que eu posso classificar um triângulo em relação aos ângulos. Também há três maneiras, mas nós vamos estudar uma, tá? Nós vamos estudar o caso de triângulos retângulos. Triângulos retângulos, que nome, né? E aí, como é que eu reconheço quando um triângulo é retângulo? Vamos prestar atenção, ó. Reto, retângulo, né? Aqui a gente tem a ideia da palavra ângulo e aqui reto, né? Então seria reto ângulo. O que é reto ângulo? É um ângulo reto, ok? Então, um triângulo será chamado de triângulo retângulo quando tiver um ângulo reto. Então tem um ângulo reto. Somente nesse caso podemos chamar o triângulo de triângulo retângulo, quando tiver um ângulo reto. Tá legal, professor? Entendi. Triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto, só um, tá? Mas como é que eu reconheço? Como é que eu encontro se tem ângulo reto ou não, se não tiver nada escrito? Se tiver assim, ó, tudo bonitinho, né? Falando que aqui tem 60 graus, aqui tem 30 graus e aqui tem 90. Nós sabemos, né, que a medida do ângulo reto é uma medida de 90 graus. Tá? Beleza, tá escrito aí, consigo identificar. Mas e se não tiver? Se não tiver, você vai voltar a usar a sua folha de papel sulfite. Lembra que o canto da folha de papel sulfite equivale ao ângulo reto, ao ângulo de 1/4 de volta, que tem 90 graus, né? Então vamos lá. Se eu consigo encaixar a ponta da folha em um dos ângulos do triângulo, pronto. Já posso dizer que esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque o canto da folha se encaixou com os lados do triângulo, portanto tem um ângulo reto, certo? Se tiver escrito que o ângulo é de 90 graus, melhor ainda, tá? E se não tiver escrito, a gente usa a folha. Vamos ver se tem mais algum triângulo retângulo aqui, ó. Se eu tento colocar a folha aqui, ó, entre esses dois lados do triângulo, repare que a folha não se encaixa, né? A folha está escondendo um dos lados. Então, esse aqui não é um ângulo reto. Se eu tentar colocar o canto da folha aqui, ó, perceba de novo que a folha está escondendo um dos lados. Não é ângulo reto. Então, eu tenho dois ângulos agudos aqui, só para recordar, tá? Bom, e esse outro ângulo? Consigo encaixar os lados da folha no meio desses lados do triângulo? Perfeitamente, né? Ó. Então, aqui a gente tem os lados do triângulo contornando a folha. Portanto, eu tenho um ângulo reto. Certo? Que eu posso indicar dessa maneira, né? Ó, isso aqui é a simbologia que a gente usa na matemática para indicar um ângulo reto, um quadradinho com pontinho no meio. Tá? Então eu sei que esse ângulo aqui é o famoso ângulo reto. Qual que é a medida desse ângulo mesmo?
é uma medida de 90 graus, certinho? E nesse triângulo, será que tem algum ângulo reto? Tá? Se você tentar encaixar os lados da folha nos lados do triângulo, esse ângulo aqui ele se encaixa, né? Perceba que os lados do triângulo contornam os lados da folha. Então a gente conclui que esse ângulo é um ângulo reto. Portanto, aqui eu tenho o exemplo de 3 triângulos retângulos. 3 triângulos que têm um ângulo reto. Outro significado para dar esse nome para esse tipo de triângulo, gente, é que eles representam sempre a metade de um retângulo. Repare que se você preencher aqui, ó, você sempre vai acabar formando um retângulo. Esse triângulo que eu desenhei em cima, de laranja aqui, ó, ele é igualzinho ao de baixo. Ele acaba sendo metade de um retângulo. Por isso também do nome triângulo retângulo. Mas aí é mais a termo de curiosidade, tá? Não se preocupe com isso. A mesma coisa aqui, né? Eu consigo fechar essa figura, consigo transformar o triângulo em 2 triângulos. E aí, esses 2 triângulos juntos formam um retângulo, que é matéria para a próxima aula. Agora nós vamos para a apostila, certo? Vamos preencher a apostila então. Pessoal, então aqui na página 30 da apostila, né, nós temos para preencher aqui algumas situações. O Otávio e o João estavam brincando de construir triângulos com palitos. E observe que os palitos são todos do mesmo tamanho, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Esses triângulos aqui que foram construídos, ó, que eu estou circulando de vermelho, eles têm apenas um ângulo o quê? Estão percebendo o ângulo que está em destaque aqui? Esse ângulo que está em destaque, ele corresponde a um ângulo reto, né? Então, esses triângulos que têm apenas um ângulo reto, eles são chamados de triângulos retângulos, certo? Agora, vamos olhar para os triângulos que estão do lado. Esses triângulos não têm nenhum ângulo reto. Eles não são triângulos retângulos. Repare que eles não possuem ângulos retos, né? Os ângulos que aparecem aqui são ângulos agudos ou até mesmo obtuso, certo? Então, ó, esse ângulo aqui ele é menor que o ângulo reto, esse ângulo é menor que o ângulo reto e esse é maior que o ângulo reto. Então, são 2 ângulos agudos e um obtuso. Então, ele não é triângulo retângulo. Esse outro triângulo de baixo, ele tem 3 ângulos agudos, ó, 1, 2, 3. 3 ângulos agudos, certo? Então, só será chamado de triângulo retângulo se tiver um ângulo reto. Fechou? Vamos lá para Larissa, Michele e Miriam. Também entraram na brincadeira com os palitos. Agora observe os lados dos triângulos e complete a afirmação. Vamos lá, ó, começando aqui no primeiro, né? Ó. Esses triângulos têm todos os lados com a mesma medida. Eles são chamados de triângulos equiláteros. Repare que esse primeiro triângulo que está aqui, ó, ele é formado, todos os lados deles são formados por apenas um palito. Então, ele é um triângulo que tem como medida de lado o tamanho de um palito. E todos os lados têm o tamanho de um palito, certo? Então, o triângulo é equilátero. O outro triângulo que está abaixo dele, ele é um triângulo onde todos os lados têm o tamanho de 2 palitos, certo? Repare aqui, ó, que todos os lados equivalem ao tamanho de 2 palitos. Então, é um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Vamos para o quadro do meio aqui, o retângulo do meio. Repare que a gente tem triângulos aqui, ó, em que os lados agora não são iguais. Só para destacar, ó, nesse triângulo que está aqui, a gente tem um dos lados com a medida de 3 palitos, né? Então, mede 3 aqui. O outro lado tem a medida de 2 palitos. Então, aqui mede 2. E o outro lado aqui tem a medida de 2 palitos também. Então, a gente está falando de triângulos que têm 2 lados com a mesma medida. Como é que se chamam esses triângulos mesmo? Então, esses triângulos têm 2 lados com a mesma medida. Eles são chamados de triângulos isósceles. Vamos terminar aqui de preencher, ó. Esse lado aqui ele tem o tamanho de 3 palitos.
Esse lado tem o tamanho de 1, 2, 3, 4, 5 palitos. E o terceiro lado do triângulo tem o tamanho de 1, 2, 3 palitos. Certo? Então, a gente tem aqui um triângulo isósceles, né? Dois lados com a medida de 3 palitos e um lado com a medida de 5 palitos. E no último quadro aqui, esses triângulos têm todos os lados com medidas diferentes. Triângulos que têm todos os lados de medidas diferentes são chamados de escalenos. Vamos contar os palitos, ó. Esse triângulo tem um lado que mede 2 palitos. Tem um lado que mede aqui 4 palitos. E tem um lado que mede aqui 3 palitos. Certo? Então, são 3 lados, todos com medidas diferentes. E o último triângulo que está ali? Vamos ver, ó. Aqui ele tem um lado que mede 3 palitos. Tem um lado aqui que mede 1, 2, 3, 4 palitos. 3, 4 palitos. E tem um lado aqui que mede 5 palitos, né? 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Certo? Então, são triângulos que têm todos os lados com medidas diferentes, portanto, são chamados de triângulo escaleno. Repare que esse último triângulo aqui, ó, que tem lados de 3, 4 e 5, ele também é um triângulo retângulo, né? Ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo escaleno porque tem os 3 lados com medidas diferentes. Mas se a gente perceber, ele tem um ângulo reto. E esse ângulo reto faz com que ele seja um triângulo retângulo. Ok? Só agora eu vou deixar um desafio para vocês. Eu quero saber qual é a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo. De qualquer triângulo, não importa se ele é escaleno, equilátero, isósceles, retângulo. Todo triângulo tem sempre 3 ângulos, não tem? Ó? O vermelho, o verde e o azul. Se eu somar a medida desses 3 ângulos, quanto vai dar? Pensa aí um pouquinho, logo mais eu trago a resposta. E aí, conseguiram resolver o desafio? Então, o nosso desafio era saber a soma dos ângulos internos de um triângulo. São 3 ângulos. Se eu somar a medida desses 3 ângulos, quanto que eu vou obter? Então, para eu resolver o desafio, gente, eu vou usar esse papel, né? Mágica? Não. Só desenhei no papel e colei. Bom, eu vou usar esse triângulo que eu fiz em papel para responder o desafio. O que eu vou fazer? Eu vou rasgar ele em 3 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes. E eu vou juntar esses ângulos. Repare o que acontece quando eu junto os 3 ângulos. Quando eu coloco vértice com vértice. Formou um ângulo só, né? De qual medida? De meia volta, né? Eu tenho meia volta aqui, metade de uma volta. Qual é a medida de um ângulo que tem meia volta? Tem 180 graus, não é isso? Tá? Então, qual é a medida da soma dos 3 ângulos internos de um triângulo? 180 graus. É um ângulo de meia volta. Vou colocar eles aqui, ó. 2 e o outro está aqui. 3. Então tá aí. Então os 3 ângulos internos de um triângulo, quando juntos, determinam um ângulo de meia volta, tá? Então o ângulo que a gente formou aqui, ó, foi o ângulo de meia volta, certo? E o ângulo de meia volta tem a medida igual a 180 graus. Se você quiser, né, vamos separar aqui as medidas para ficar certinho. 1, 2, 3. Então, o azul mais o vermelho mais o verde equivale a um ângulo de 180 graus. Isso vai valer para todo o triângulo, tá, gente? Nunca esqueçam disso. A soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Valeu? Ó, no final do vídeo vão ficar as páginas, os exercícios de tarefa. Não deixem de fazer, é importante fazer tarefa. Anotem as suas dúvidas para tirar na live, tá? Quinta-feira nós temos live. Anote as dúvidas para a gente tirar na live. E outra coisa, vocês conseguem também, pela plataforma do Uno, acessar o material, né, o livro interativo, e colocar as respostas lá no livro.
e verificar se está certo ou se está errado, certo? Então, quem tiver essa oportunidade, essa possibilidade, não deixe de fazer isso. Acesse o livro digital interativo na plataforma do Uno, confira as suas respostas para ver se está correto. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.